Então, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre a baixa autoestima, que é algo que a gente tenta levar para o lado somente psicológico, ou algo mental, ou algo relacionado a algum trauma. Mas nós vemos que quando existe realmente em alguém, pessoas que começam a ter problemas sérios, de se socializar, de não saírem de casa, de terem vergonha de falar alto. Tem gente que não, a voz é para dentro, né? A pessoa não se expõe, não fala, ela ainda não conseguiu achar a sua própria identidade, né? A sua própria forma de ser, de acordo com a sua alma mesmo, com naturalidade. Então a gente vê que tem pessoas que elas são, parece robozinhos, elas são submissas, elas não podem se expor, né? E também sentem, pior do que quem convive, né? E a pessoa, como ela sente em relação à sociedade, é como ela se sente em relação a tudo, a própria vida dela. Então, a baixa autoestima tem muito a ver quando a gente abre uma constelação, e novamente repetindo, cada sistema traz algo novo. O que eu digo aqui não quer dizer que seja exatamente como é na sua família, ou com você, ou em outro lugar. Mas, geralmente, aparecem algumas coisas. E a baixa autoestima também tem a ver com os excluídos do sistema. A grande descoberta do Bert Hellinger é justamente essa, que quando, de alguma forma, um grupo de pessoas excluiu alguém, como esse grupo pode ter sucesso? Então, se nós, numa empresa, excluímos alguém, como essa empresa pode continuar? E excluir não quer dizer, por exemplo, não tomar as atitudes corretas em relação a alguém. Então, às vezes, existem histórias e pessoas que elas precisam de uma ordem para que elas possam conviver em sociedade. Isso não quer dizer que vamos largar todo mundo, então um bate no outro, um agride de alguma forma o outro, e isso foge da ordem. Então, colocar em ordem significa, sim, dar um lugar. E dar um lugar também significa colocar determinados limites. Então, quando a gente fala, olha, os excluídos são... Quem são os excluídos no sistema familiar? São aqueles que geralmente saem fora ou não foram vistos, saem fora de um padrão familiar. Então, de repente, a família toda tem uma religião e uma das pessoas resolve ser de outra religião, que as pessoas que ofendem as outras pessoas. Então, as pessoas da família se sentem ofendidas. Então, elas excluem aquela pessoa. Às vezes, as pessoas excluem moralmente. Então, moralmente, fulano... Então, assim, não casou grávida ou é homossexual ou moralmente não é de acordo com a nossa família. Ou tem uma outra profissão e a nossa família toda tem determinada profissão. Então, os excluídos vão aparecendo nesse sentido. Porém, a gente pode colocar limites nas coisas, né? Então, eu posso conviver com uma pessoa de outra religião, certo? Ou não? Lógico que eu posso. Eu posso conviver com uma pessoa de um outro time de futebol. Eu posso conviver com uma outra pessoa de uma outra profissão. Então, esses aspectos morais, alguém que engravidou antes do casamento, alguém que escolhe algo, mas eu posso conviver com essa pessoa. Desde que essa pessoa não me agrida das formas, né, que a gente já falou aqui. Então, a gente fala excluído é dar um lugar. Então, a pessoa se suicidou, ninguém fala do assunto. Damos um lugar. Quando esses excluídos não têm um lugar, e geralmente alguém foi excluído porque moralmente fez algo que a família não gostou, ou se separou, então teve um determinado momento, né, de gerações anteriores que a separação, se a mulher se separasse, ela não conseguia mais continuar com as mesmas amigas casadas, não é? Porque ela era vista como uma mulher fora do padrão, separada. Então, tudo que
tem problemas em relação à moral e que isso envergonha alguém, de alguma forma as próximas gerações vão olhar isso como uma baixa autoestima. Então, a baixa autoestima não tem somente a ver com a pessoa em si, com os problemas que ela enfrentou na infância, com os traumas, porque isso também pode acontecer. Então, uma criança que os pais não quiseram, uma criança que, de repente, os pais não deixavam ela se expor, tinha que seguir somente ser o bonzinho, o certinho, né? Então, a gente vê que os bonzinhos, eles se rebelam de forma manipuladora. Então, muitas pessoas que você vê como boazinhas, a gente vê que está errado. Porque, gente, naturalmente a gente tem sangue, a gente tem uma dinâmica, a gente está vivo, né? Mas aquelas pessoas que nunca saem, né, de nenhum ponto, elas são sempre consideradas quadradinhas, certinhas. Tem algo aí. E tem algo escondido aí. Então, os segredos de família, a vergonha que a família passou por algum acontecimento, enfim, alguém que era freira, que era considerada a santa, de repente engravidou. E o que acontece com a família? Virou um escândalo na família. E se isso foi abafado, ou se ela foi excluída, então ninguém fala da pessoa, ou diz que a pessoa morreu, ou diz que aquele filho não é daquela pessoa, né? Isso acontecia muito. Então o filho não era dela, acabou a mãe pegando o filho, o neto como filho, para não escandalizar o nome da família. Então, gente, isso é muito recente e isso ainda é muito comum. E quando isso acontece, as próximas gerações sentem isso e elas não têm força para aparecerem, para serem quem elas são, para elas se tornarem realmente de forma natural, sem a pressão da moral, né? Elas se tornarem pessoas com uma identidade. Então, a baixa autoestima não é só da pessoa, do indivíduo. Talvez tenha algo sistêmico que a gente fala por trás. Tenha algo que vem já de muitas gerações ou vem da geração passada, né? E daí a pessoa realmente ela vive escondida, como se ela carregasse uma vergonha, como se ela carregasse um segredo, como se ela não pudesse ser quem realmente ela é, como os outros não puderam. Então a gente vê quantas mulheres não puderam ser, quantos homens não puderam ser, o quanto os casamentos aconteciam de forma, enfim, com uma sexualidade muito fechada, né? Então, de repente, as mulheres eram obrigadas a casar, os homens não amavam elas, porque, né, elas não amavam, eles não amavam, de repente eles tinham maior liberdade, então tinham mulheres ou alguém fora do casamento. Como ficava essa mulher? Presa, sem poder se separar e de alguma forma se sentindo traídas, né? E de alguma forma se sentindo aliviadas também. Então, todos os sentimentos que não puderam ser mostrados, né? Quando a pessoa não assume aquilo que ela sente, as próximas gerações, de alguma forma, ou se rebelam, né? Então, o movimento de evolução sempre é a tradição, o tradicional, que puxa para o não pode mudar, sempre foi assim, vamos ter que continuar sendo assim. E a outra parte que fala, eu não quero mais nada do que é assim e quero totalmente diferente. Então, é por isso que a gente fala, é o 880, para depois a gente chegar num meio termo. E assim caminha, né? A gente vê que a evolução às vezes caminha aos trancos e barrancos, no 880, de uma forma mais, às vezes, forte, agressiva para aqueles que são as ovelhas negras e também para aqueles que se sentem traídos pela tradição. A gente vê na tradição religiosa o quanto também isso, né? Então a gente vê em várias religiões, mas antigamente era assim, agora tem, por exemplo, padres fazendo diferente e aquela polêmica, como padres podem fazer coisas diferentes e sempre teve que fazer de determinada forma. Então a evolução às vezes é atrapalhada justamente por nós não conseguirmos dar um lugar.
o tradicional dar um lugar ao novo e o novo saber que só pode andar porque de alguma forma o tradicional, os que vieram antes de forma rígida, tradicional, talvez seguraram algo também. Tem gente que fala assim, nossa, meus pais eram tão rígidos. E às vezes é mostrado na constelação que graças a Deus que os pais eram rígidos, porque às vezes a pessoa é tão louca, tão pirada, que ela poderia ter se matado, poderia ter engravidado de 15 filhos, né, sem poder ter estrutura para cuidar, poderia ter, enfim, se tornado uma pessoa que para ela não era o caminho do meio. Então não é à toa que às vezes a gente tem pais rígidos ou nós nascemos num ambiente tradicional, porque esse ambiente de alguma forma nos mostra algo, nos mostra um pouco de limites. Então, quando nós temos a tendência de sermos ovelhas negras, pessoas que abrem espaços, as pessoas que abrem espaço também têm que saber abrir espaço de uma forma não tão louca. Então, a gente vê pessoas que, por exemplo, como o Santos Dumont, ele já se machucou várias vezes na época, né? Gente, ele abriu um baita espaço, ele provou para o mundo que o mundo podia utilizar o ar como um meio de transporte. E podíamos voar, que era algo que ninguém, né, havia pensado. Mas o quanto ele se machucou, mas ele se arriscou também de uma forma segura. Um pouco mais segura, mas também se ele não tentasse mais, não arriscasse mais, não ia abrir um espaço. Então assim é na nossa vida. Então às vezes a nossa família é extremamente rígida, tradicional, e isso não serve para mim, mas como eu posso fazer para evoluir, para ter autoestima, para fazer algo que eu vim fazer? Porque a autoestima tem a ver com a minha ligação, com a minha missão, com aquilo que eu vim fazer. E se os outros falam mal ou bem, eu não me importo, mas eu procuro equilibrar e dar um lugar ao que a tradição também trouxe para mim. E assim, com o que a tradição trouxe, eu posso caminhar mais um pouco, com respeito, com segurança, né? Mas também abrindo caminhos, experimentando algo novo, né? Então, isso eleva novamente a autoestima. Então, a baixa autoestima muitas vezes está ligada aos excluídos do sistema. Então, dê um lugar aos excluídos e agora, em homenagem a eles, faça algo de bom com o que eles sofreram, né? E não se sinta mais um excluído, mas se sentir assim, saiba que a felicidade, ela é um caminho solitário. Ela não é um caminho conjunto. Quando a gente sente uma felicidade interna, às vezes o outro fala, mas você está feliz por causa disso? E você fala, porque essa é a minha conexão de alma. Quando uma pessoa está conectada de alma, não tem baixa autoestima que pare essa pessoa no sentido da evolução.